noite, ouvintes espalhados pelo Distrito Federal, pelo Brasil, pelo mundo, pelo universo. Boa noite, meu amigo Idovan Araújo. Tá no ar mais um programa, é Papo Firme, aqui na melhor rádio web do Brasil, Rádio Federal, essa quinta-feira, dia 8 de dezembro, meu amigo Idovan. Conte-me tudo, não me esconda nada, meu velho. Como é que tá? Vambora. Boa, Lu, bem-vindo. Boa noite, mais um programa é Papo Firme no ar. Com certeza, programa Papo Firme. Toda quinta-feira você tem esse compromisso com a gente aqui, de 8 às 9 da noite, aqui na Rádio Federal, e é sempre uma alegria estar com você, né? Aliás, quero agradecer a audiência de todos, em todas as plataformas, né? A gente está ao vivo em várias plataformas, daqui a pouco o Dovan vai falar aqui, mas é uma alegria, é uma honra. Nós só estamos aqui desse lado porque você está aí do outro lado, tá certo? Dovan, conte-me tudo, não me esconda nada, meu velho, como é que faz pra ouvir e assistir toda essa galera, esse bate-papo, essa turma bonita que tá dentro dos estúdios da Rádio Federal. Vambora. Lu, estamos ao vivo nos estúdios da Rádio Federal aqui. Maravilha, meu irmão. Águas Claras, e você pode curtir o programa. Aqui? Cadê você? Você quer me ver? Claro que eu quero te ver, não só eu, mas o público quer te ver. Mas não sei se vale a pena muito, não. Por quê? Porque eu sou um cara muito feio. Não, rapaz, você é bonito. Vambora, mostra aqui você, que eu quero te ver. Aê! Opa, mas não tem você. Não, peraí, tá mostrando de novo aqui a... Mas cadê o Idovan? Cadê você, Idovan? Cadê a sua chapa? Não vai... Aí, Idovan. Aí, agora garoto. sim, Idovan. Agora sim. Mandando um beijo pra todo mundo aí. Vambora, Idovan. Conte-me tudo, não me esconda nada. Como é que faz? Então, Lu, nós estamos fazendo nossa live no YouTube. Então procura a Rádio Federal aí no YouTube, você vai ver essas carinhas lindas, assim, esse rostinho lindo. E o nosso Ronivon da Rádio Federal aqui com essa rachinha no queixo, ao vivo. Também estamos transmitindo no nosso Facebook, facebook.com/Rádio Federal. Você fica por dentro de tudo que acontece lá. E o nosso site, radiofederal.com.br. Também fica tudo por lá. E outra, esse programa vira podcast daqui a pouquinho e também fica postado na Rádio Federal para você ouvir a hora que você quiser, fica ligado. Com certeza, é uma alegria estar aqui toda quinta-feira, você que nos ouve pelo aplicativo, são mais de 15 mil pessoas que têm o aplicativo da Rádio Federal, também pelo Facebook, muito obrigado, também pelo site, pelo portal federal, né, você acessa o site lá, entra direto no programa, e também pelo YouTube, muita gente gosta de curtir o programa, ver esses sortinhos bonitos aqui, né, dos nossos convidados, que são sempre muito bem-vindos ao nosso programa, viu, Dovan? Sempre. E hoje é dia da família, dia nacional da família, dia 8 de dezembro. Olha e a gente vai homenagear várias famílias, eu já sei, Dovan. Depois bota o telefone aí na tela, o telefone da Rádio Federal, é o 98644-1025, é isso mesmo? É isso? 98644-1025, isso mesmo. 98644-1025, 61, Brasília, porque tem gente de outros estados que também acompanham os programas. Manda uma foto da sua família, faz uma declaração de amor curtinha, ou então manda só o nome, manda o nome e a cidade onde você tá. Manda pra mim, que eu já sei que tem muita gente que já mandou, porque eu fiz um chamado à tarde, né, nas redes sociais, e muita gente já mandou, eu mandei, depois posto aí. Manda pra gente, a gente quer fazer essa homenagem a esse dia tão importante, Dia Nacional da Família, hoje, 8 de dezembro. Eu vim até com a foto do meu tio Wilson. Eu sou muito família, né, Idovan? Gosto sempre, muito dos meus tios. Mas meu tio partiu muito cedo, muito novo. E era o tio que eu era mais ligado. Então eu vim nesse dia da família, vim homenageando o meu tio Wilson, que tá aqui. É o Wilson Paixão, que era o irmão caçula do meu pai, cara. Olha aí. Nos deixou. Mas onde ele está, eu tenho certeza que tá olhando e orando por nós, cara. Boa, garoto. Isso é muito importante. Então manda a sua foto, faz uma declaração de amor, manda que o Dovan daqui a pouco já vai... Eu vou pedir, ele já vai separar ali e botar aqui na tela, que eu sei que muita gente já mandou. E hoje é o dia é Papo Firme Literário. A gente vai bater um papo. Meu irmão. Não é pouca coisa, não. É muita coisa, cara. Vamos receber aqui o escritor e o procurador federal, o aposentado da Advocacia Geral da União, o Judivan Vieira, que é músico também, cara. Ele é escritor, advogado, procurador aposentado e é músico. Tem até um CD, cara. Olha aqui, ó. Dr. Jude, rapaz, o cara não é pouca coisa não, e o disco é invocado, viu, até a capa e a contracapa, olha a contracapa aqui, ó, não sei se é um fênix que ele quer mostrar aqui, não sei se é isso, daqui a pouco eu vou bater um papo com o Judivan. E uma pessoa aqui, super educada, hein, Luciano? Extremamente educada, cara, é um cara não só educado, mas
mandou um papo, ficou feliz da gente ter convidado ele para vir aqui, já está aqui nos estúdios. Ele está lançando amanhã, daqui a pouco ele vai dar todos os detalhes do livro Falácias Políticas. Ele traz 69 falácias políticas e inúmeros exemplos, né, para a gente poder compreender os truques usados aí para enganar o eleitor, né, segundo o Judivan Vieira. Esse livro é interessante. E também vamos receber aqui uma amiga que eu já não vejo, que eu não vi há muito tempo, né, Edovan? Ela já até participou. Já teve com a gente aqui. Mas há muitos anos atrás, né? Acho que, se eu não me engano, acho que eu já entrevistei até a nossa amiga Leiliane Rebouças, quando eu estava em outra emissora até. É mesmo? Nem me fala que eu fico com ciúme. Verdade. Não quero nem ouvir. Então ela está lançando também um livro chamado Vizinhos do Poder, muito bacana, que teve... quem escreveu o prefácio do livro foi até o ex-senador, o governador, presidente da República, o José Sarney. Olha aí. Muito bacana o livro. Então, amanhã, inclusive, vamos lembrar uma data importante, né? Amanhã é Dia Mundial Anticorrupção, cara. Dia 9 de dezembro. Amanhã? Amanhã. A gente vai bater um papo sobre isso. Já que o nosso primeiro convidado chega mais perto, meu amigo Judivan Vieira. Prazer ter você aqui, cara. Ele já chegou aqui, já alto astral, meu irmão. Super. Um prazer enorme estar aqui com você, com o Idovan e com todos os seus ouvintes. Prazer, cara. Prazer é todo meu. Cara, fala um pouquinho. Depois eu vou tocar nesse assunto do disco aqui, mas esse livro não é o seu primeiro livro, né? Não. Ele foi lançado, inclusive, já foi lançado em Portugal, o Falácias Políticas. Já. Me conta a história desse livro aí. Como é que nasceu isso aí? Tá bom. Ele é o meu 19º livro. Eu tenho 19 livros publicados e em 4 idiomas, livros publicados na França, nos Estados Unidos, livro em espanhol publicado para o mundo hispânico a partir de Madrid e em português. Eu recebi 2 prêmios literários nos Estados Unidos. Olha, na verdade, em 2013 eu lancei um romance de ficção e espionagem chamado O Gestor, o Político e o Ladrão. E esse livro foi premiado em Nova York em 2013. Eu fui lá lançar em 2012, em 2013 ele foi premiado. Hoje ele está lançado no Reino Unido, através da editora Chiado Books, lá de Portugal. Olha, que legal. Na Irlanda e nos Estados Unidos. Estados Unidos. Em 2000, você me perguntou como é que começou esse projeto do livro que eu estou lançando amanhã. Falácias Políticas. Mostra aqui nessa câmera. Falácias Políticas. Eu estou lançando de propósito no Dia Mundial Anticorrupção. Primeiro porque eu estou indicado pela 2ª vez ao maior prêmio anticorrupção do mundo, no Catar, lá na sede da Copa, né? Olha, que legal. Eles criaram, juntamente com a ONU, um prêmio de excelência e há 5 categorias nele. A primeira categoria é dado o prêmio àquelas pessoas que dedicam a vida ao combate contra a corrupção política. A segunda categoria é pela excelência de uma pesquisa acadêmica que você tenha feito no mundo, e eu fiquei entre os 5 maiores acadêmicos do mundo através dessa enciclopédia minha aqui, que eu lancei, que se chama Enciclopédia Coleção Corrupção no Mundo, composta de 5 livros. Foram 7 anos de pesquisa que eu passei. Comecei em 2007 com o doutorado que eu fiz na Argentina, em Buenos Aires. Aí eu comecei a viajar, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Espanha, Estados Unidos, pesquisando em loco, e publiquei essa enciclopédia. Por conta dela, eu estou indicado 2 vezes já no Catar a esse prêmio de excelência anticorrupção. Então, tem sido uma luta, Luciano, porque em 2007, quando eu comecei meu doutorado na Argentina, depois eu que concluí em 2012, depois de 5 anos, eu fui fazer curso pós-doutoral na Universidade de Roma, Tor Vergata. Eu tinha traçado um planejamento que era lançar alguns livros na área de ciências jurídicas e sociais, né? Porque o meu doutorado é em ciências jurídicas e sociais, e meu curso pós-doutorado é em tradição civilística e direito comparado nas cortes europeias. E aí o que eu fiz? Eu estou agora no 8º livro desse meu planejamento, na verdade no 9º. Esse é o 9º livro? Esse é o 9º livro, é o 19º, mas dentro do projeto dos livros em ciências jurídicas, sociais e políticas, esse é o 9º. Porque eu queria muito contribuir historicamente com a população brasileira, mesmo que em vida eu não seja lido e minha obra não seja reconhecida, porque acontece muito isso, a gente tem que ser realista. Claro. Nós vivemos num mundo em que as dancinhas do TikTok fazem muito sucesso, muito mais. Muito mais. A pessoa faz uma dancinha do TikTok, tem 17 milhões de curtidas, né? É verdade. 17 milhões. Aí eu passo 3 anos, 7 anos pesquisando para lançar um livro e tenho 17 curtidas.
É brincadeira. Mas é a vida, né? É a vida. Então eu não vou chorar sobre o leite derramado. Claro, eu vou continuar semeando como um bom semeador. É a cultura de a gente não ter investido em educação, né? Nunca foi prioridade. O brasileiro lê muito pouco. Eu me considero um semeador. Digo isso nas palestras, né? Que eu já palestrei para mais de 17.500 alunos do Distrito Federal, das escolas públicas, gratuitamente, porque eu criei um projeto chamado Palestras Voluntárias nas Escolas Públicas do DF. Palestrei para mais de 17.500 alunos na periferia, eu sempre estou dizendo para eles, olha, eu sou um semeador, eu jogo a semente, agora eu não tenho controle sobre a variável que é o solo, onde a semente cai. Se cair num solo bom, ela vai germinar, vai nascer e produzir fruto. Verdade. Se não cair, essa variável não está sob meu controle. Então esse livro, Falácias Políticas, nasceu desse projeto. Comecei com um tema muito polêmico para a humanidade, que foi meu livro A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo, A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo, que está publicado no Brasil e também em espanhol, para o mundo hispânico, lançado no Brasil, no Panamá e nos Estados Unidos. Depois veio essa enciclopédia, composta de 5 livros. Em 2020, eu lancei um livro chamado Do Alarmismo Apocalíptico ao Ressurgimento Social e Econômico, Mundo Utópico, Mundo Distópico. E em 2021 eu lancei um livro chamado O Dilema da Lealdade Dividida entre Nação e Estado e as Principais Doutrinas Sociais que Governam o Mundo. E agora, em 2022, eu estou lançando esse livro, Falácias Políticas, na expectativa, na esperança de que eu esteja contribuindo, ainda que historicamente, daqui a 100 anos, quando nem poeira de mim existir nas estrelas, e alguém quiser fazer uma consulta bibliográfica sobre esse tempo que nós estamos vivendo, os meus livros estarão aí disponíveis para a história. Tem o capítulo 2 dele, já dei uma pulada aqui, mas o título dele é muito sugestivo, né? Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Sociedade antiética produz políticos antiéticos. Perfeito. Isso é perfeito. E é de propósito, é pensado, claro, é pensado. Eu sou muito aristotélico, se você me permite, porque eu estudo filosofia há muito tempo. Você é formado em história. História e jornalismo. Eu olhei sua bio. Então você me compreende bem e os amigos que nos ouvem também. Já me perguntaram inúmeras vezes, e quando eu fui dar uma palestra sobre corrupção, com base nessa enciclopédia aqui na Columbia University, em Nova York, fui convidado para o Departamento Latino-Americano de Política para dar uma palestra lá, me perguntaram assim, aliás, não perguntaram, afirmaram os cientistas políticos, doutor Judivan, seu país tem uma cultura de corrupção incrível, né? Eu falei, sim, é verdade, nós temos uma cultura, mas é preciso lembrar que cultura é mutável. E como é que a gente pode mudar? E eu vou dar um exemplo aqui que é mutável. Nós não tínhamos a cultura do cinto de segurança. Não tínhamos. Não. E passamos a ter. É verdade. A faixa da pedestre. Tá aí. Nós não tínhamos a cultura da faixa do pedestre. E passamos a ter. Nós não tínhamos a cultura do carro de 4 portas. E nós passamos a ter. Então, cultura é algo mutável. O Brasil realmente tem uma cultura de corrupção arraigada em si. Tanto que a população brasileira, por conta da ignorância, ela ama ninar os seus bandidos que roubam, mas fazem. É como se ela cantasse toda noite uma canção de ninar para adormecê-lo nos seus braços, não é nem num berço que esteja além dela. Mas isso é mutável. E como verdade. É mutável? Essa é a mais pura verdade. Eu creio que é mutável a partir do ensino. Do ensino e da educação. É isso que eu venho tentando fazer com esse livro, Falácias Políticas. Eu quero que o povo saiba, o que é uma falácia política? 2. Eu vi que ele é bem autoexplicativo, né? Você vem com teorias, né? O livro é bem dividido, né? Resumo dos ramos da estuda, você fala até em linguística, né? Exato. Até para as pessoas compreenderem, sabe né? Por quê? Sabe se me permite? Porque, meu Deus, eu amo falar de linguagem e comunicação. Você sabe por quê? Eu fico lembrando, se você me permite, da época em que o ser humano não tinha a linguagem cuneiforme, a escritazinha que a gente tem. A letra A, a letra B, o alfabeto, né? Aí você fica pensando assim, houve uma época na história da humanidade que o indivíduo ele só conhecia os hieroglifos, né? Ou então aquelas escritas rupestres nas cavernas. Como era difícil se comunicar. Verdade. Aí, de repente, os sumérios, os povos dali da Mesopotâmia, eles descobriram como fazer a escrita cuneiforme, criar código. Cada letra unindo a outra letra, forma uma palavra com outra palavra, uma frase. Então, as palavras, elas trazem em si algo muito mais profundo do que o simples significado dela. Porque uma palavra, ela é um signo
um código, mas também é um significado. E se você, naquele significado, coloca uma entonação diferente, ela já ganha outra conotação. E os falaciosos, os políticos, eles são mestres nisso. Porque o que é? O que é uma falácia? Uma falácia é São várias falácias. Eu estou vendo aqui o quadro. 69. Aí o quadro das falácias. Todas as espécies de falácias, tá? O apelo à ignorância, né? O apelo ao preconceito, o apelo à vaidade, né? São muitas, né? Inversão de fatos, distorção dos fatos, teoria irrefutável, refutável. Aí, nesse livro eu criei 65 falácias, porque 4 eu trouxe do mundo anglo-saxônico, e mais de 69 falácias e mais de 150 exemplos nesse livro de como o eleitor pode se prevenir contra o político falacioso. Porque a falácia, ela é uma figura de linguagem, um código usado pelo político para... Eu vou criar uma siglazinha para ficar fácil para o seu amigo. Pensa assim, para o seu ouvinte e amigo. A falácia, ela produz o FMI, não é o Fundo Monetário Internacional. Falácia é o vício da comunicação que produz fraude, mentira e ilusão. É verdade. Fraude, por que os políticos usam falácia? É um vício, é uma figura de linguagem e comunicação que intenta produzir na cabeça do ouvinte a fraude, a mentira e a ilusão. E quando eu digo que falácia é uma figura de linguagem e comunicação, vou te explicar a diferença pro ouvinte entre linguagem e comunicação. Eu fiz uma viagem com a minha esposa pro Egito, que era o sonho dela, e meu também, porque eu estava para lançar um livro, eu fui fazer pesquisas para esse livro na sociedade egípcia e na grega, e na romana, onde eu estive, por aí. Viajei muito pelo mundo. Por favor, quem estiver me ouvindo, a pedido inclusive do Luciano, que foi gentil, siga o meu canal no YouTube, Escritor Judivan Vieira, assina lá. Escritor Judivan Vieira. Aí você vai ver muitos vídeos meus nesses lugares. E aí, rapaz, eu fui pro Vale dos Reis, em Luxor, com a minha esposa. Cheguei lá, a gente fretou um carro para atravessar um pedaço do deserto do Saara Grande. E eu vou te contar uma coisa, rapaz, alguns países dominados pela Sharia, porque a Sharia é a lei islâmica, que permite que cada homem tenha 3 esposas oficiais. E eu sentava no barzinho, sentava no restaurante do hotel, entrava no cruzeiro, e o tempo inteiro os caras vindo pra minha esposa perguntando se ela não queria ser a segunda esposa, a terceira dele. Era um assédio constante. Não é fácil, é verdade. Era um assédio constante. Tenho várias histórias de pessoas que contaram isso. E eu fiquei com medo quando fui atravessar o deserto, porque tinha alguns checkpoints, alguns pontos do exército egípcio, e eu pensei, rapaz, com tanto assédio, aqui eles matam a gente em terra, na areia do deserto, ninguém descobre. Então foi uma das viagens mais duras e difíceis da vida que eu passei. Mas aí, e o que me preocupava mais é que eu olhava as placas no caminho, na estrada, e tudo escrito em árabe. E eu não sei ler árabe. Eu falo inglês, eu falo espanhol fluentemente, eu falo um pouco de francês, um pouco de italiano. Mas eu não sei nada de árabe. Então eu pensei, que interessante. Agora eu consigo perceber mais do que nunca a diferença entre linguagem e comunicação. Porque na placa tinha uma linguagem, tinha um código, mas não havia comunicação, porque eu não conseguia decifrar aquele código. E é o mesmo que acontece com o eleitor. Ele recebe tanta informação, né? Tanta informação, e essa informação é carregada de mentira. Tanta informação. Essa informação é carregada de mentira, fraude e ilusão. E ele não consegue decifrar. Por isso, nesse livro... Então, você detalha cada uma dessas falácias, as mais comuns, né? Que são faladas pelos diversos políticos das mais diversas tendências dos mais inúmeros partidos políticos. Aqui não tem diferença de esquerda, de direita e centro, né? É um livro... Eu não trato de ideologia. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita. Eu sou do Brasil. É verdade. E eu não sou promíscuo para ser o centrão, porque o povo do centro é promíscuo. Se a esquerda oferecer mais, ele vai. Se a direita oferecer mais, ele vai. Quem está em cima do muro é sempre... Eu sou um brasileiro. É verdade. Que odeio quando as pessoas usam a nossa bandeira tentando distorcer o significado dela para agregá-la a um partido político ou desagregá-la do sentimento nacionalista. Eu acredito mais quem tem lado do que quem fica no centro. Quem está sempre, né? É difícil de acreditar, né? Eu respeito mais o meu adversário que é contundente e defende aquilo que ele acredita, do que aquele cara que, você tá sempre, né? Aí você pode identificar, não me comprometa, né? Não me comprometa, né? Nesse livro eu trago um diferencial, porque quando Jeremias Bentham, que foi o grande jurista e filósofo inglês, lançou o livro chamado The Book of Fallacies, o livro das falácias políticas, há 240 anos atrás. Esse livro meu aqui chega 240 anos depois do dele. Ele tratou só de 50 casos de falácias políticas, mas aquelas falácias que ele ouvia no parlamento inglês, sabe? Ali no... sim. Né?
E os caras tentando iludir os próprios companheiros para impedir as votações e etc. Nesse livro eu trago um diferencial. Aliás, eu trago 3. Primeiro, eu ensino como perfilar políticos falaciosos. E para chegar a esse capítulo de como perfilar, eu estudei o The Crime Manual Classification, aprovado pelo FBI dos Estados Unidos, que é o Manual de Classificação de Crimes. Eles ensinam como você perfilar. Sabe aquele pessoal que vê aqueles seriados Criminal Minds, do FBI, como perfilar um Ted Bundy da vida, aqueles psicopatas e etc. Então eu fui estudar o Manual de Classificação de Crime dos Estados Unidos e apliquei a política dos políticos brasileiros, mas a regra que eu aplico aos nossos políticos vale para os políticos da América Latina inteira. Verdade, verdade. Porque a corrupção está em todos os parlamentos. E aí eu vou te dizer, mundo inteiro. No mundo de uma forma diferente, mas... né? E eu vou dizer uma coisa para você. Nesse livro aqui, eu procuro trazer uma reflexão interessante do professor Carlos Nino. Ele é argentino e ele diz assim, um dos grandes maus da humanidade é que nós consideramos as mazelas de quem faz, mas nós damos pouca importância a quem se omite. E eu venho batendo num ponto importante que eu julgo que é estrutural e fundamental para a educação do povo brasileiro. É que nós precisamos prestar mais atenção na política a quem se omite. É verdade. Eu sempre falo isso, já falei aqui muitas vezes. Quem se omite... Você pode ter mais medo de quem se omite do que quem tem lado. Já falei diversas vezes. Porque isso. Cortou, eu não sei se está ouvindo aqui. Não, pode ficar de boa. Tá. Porque você tem a omissão é uma coisa muito grave. Você tem que lembrar de uma coisa. O cara que faz, ele comete um crime, ele comete um ato de improbidade. Mas o político, quando se omite em cuidar da nação brasileira, ele está matando direta e indiretamente milhares, às vezes centenas, milhares ou milhões de pessoas. Isso acontece todos os dias. Verdade. Olha, eu gravei agora, tá no meu canal, um documentário chamado O Caminho de Ariano Suassuna, sob o olhar do escritor Judivan Vieira. 2 temporadas, 13 episódios. E eu não levei adiante negociação com algumas redes de TV, porque algumas me proibiram de veicular gratuitamente no meu canal. Mas eu queria que todas as escolas públicas tivessem acesso. E aí, numa dessas viagens que eu fui fazer, porque eu passei um mês inteiro viajando pelo interior da Paraíba, do Pernambuco, fui para o Rio de Janeiro, onde o pai do Ariano foi assassinado, etc. Eu cheguei na cidade de São José do Belmonte, no sertão do Pernambuco, 2h30 da madrugada, desci do ônibus e fui ver a feira da cidade. Os caras estavam trabalhando desde 1h30 da madrugada. E ali eu fiz uma reflexão e coloquei no meu documentário. Enquanto o brasileiro, que representa a nação brasileira, trabalha muito antes do sol nascer, os nossos políticos nos seus gabinetes bem equipados com ar-condicionado, inúmeros assessores, eles não ligam para a nação brasileira, eles se preocupam apenas com o Estado. Por quê? Porque o Estado é essa máquina estruturada que permite a corrupção, seja ela unipessoal ou pluripessoal, seja de um ou de um esquema de várias pessoas. O Estado, composto pelo Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, é uma tremenda estrutura que permite a cada político que nela entra se enriquecer a sua família e deixar esse legado se perpetuando por muitas gerações. Verdade. E eles fazem tudo isso através das falácias, ou seja, da técnica, da fórmula, da mentira. Não tem técnica da mesmo, fraude. tá? Tem técnica pra mentir, engano, isso é ensinado. Tem gente, como é que chama? Tem profissionais que ensinam isso. E são caros. Não acho que é barato, não. Né? Esses profissionais não são caros. Vamos falar do livro um pouquinho? Bora. Ele vai ser lançado amanhã onde, Gildivan? Vamos falar do lançamento do livro. Amanhã na Livraria da Travessa, naquele shopping Casa Park. No Casa Park. Tem o Park Shopping, depois o Carrefour Sul e em seguida o Casa Park. 7 da noite. De 7 da noite até as 7h30 vai ter um bate-papo comigo. As pessoas que quiserem saber sobre a minha carreira de escritor, 28 anos de escritor, os prêmios já recebidos, ganhos pelo mundo afora, quantos livros, essa coisa toda, e sobre esse livro. E o lançamento vai de 7 até as 9. Espero todos vocês lá. No Casa Park. Na Livraria da Travessa, às 19 horas. Livraria da Travessa, a partir das 7 da noite. E o Jogo do Brasil, não deixa o Jogo do Brasil te atrapalhar, porque vai ser meio-dia. O jogo é meio-dia. Eu vou lá, inclusive estarei lá. Vamos lá, Liliane, vamos? Liliane é uma menina muito dedicada, muito estudiosa. Será uma defensora de Brasília, principalmente da Vila Planalto. Olha que lindo. Brasília nasceu ali, né? É verdade, então, é verdade.
Tá ali, tá lá, ali, olha o livro dela ali, ó, Vizinhos do Poder. Que coisa linda. É, Parabéns, muito legal. minha querida escritora. Galera, Parabéns. vai estar vendendo aonde? Já tá vendendo em algum lugar? Olha, ou- ele foi lançado primeiro em plataforma? Lisboa. Ele Em está Lisboa. disponível na FENAC de Lisboa, está disponível na Livraria Atlântico. Aqui no Brasil já está disponível na Amazon, internacionalmente. Eu tenho um primo que comprou ele em Washington, nos Estados Unidos, eu tenho aqui no meu WhatsApp. E aqui no Brasil, você pode adquirir na Livraria da Travessa, na Amazon.com e na www.paralelo43.com.br. Paralelo 43.com.br. Galera, olha, eu dei uma passada aqui no livro, vou ler depois com mais calma, né? Mas é uma. Isso aqui deveria ter sido lançado um pouco antes das eleições, mas não deu tempo. Mas serve para as próximas. É interessantíssimo, né? Porque ele faz. Primeiro, ele te ensina como você entender as formas linguísticas que o livro trata. Eu achei muito interessante isso, que você coloca aqui já no primeiro... Porque linguagem e comunicação... o resumo dos ramos de estudo da linguística. Você teve Covid alguma vez? Eu tive 2 vezes. Eu tive 2, a última tem pouco tempo. Eu não sei se você teve esse problema de perder o olfato, o cheiro das coisas, não, mas e foi o muito, gosto. muito rapidamente. Eu perdi por 17 dias. Então, olha como é interessante. Quando a gente fala de linguagem e comunicação, o ser humano, ele é esse elemento racional que está acima, projetado acima dos demais animais, por causa da nossa razão. E a nossa razão quer se comunicar através dos sentidos, visão, Verdade. audição, o cheiro, a gustação. Quando você perde, como eu perdi a gustação, eu deixei de me comunicar com a comida. Quando eu perdi o cheiro, eu deixei de me comunicar com o mundo. Achei Os muito políticos se exploram todos os sentidos dos eleitores para, através da mentira, da Verdade. fraude, da ilusão, conquistar o voto dele. Aliás, é o último capítulo, tá, do livro. Não vou ficar dando spoiler aqui do livro inteiro, mas o capítulo 6 é como perfilar e desmascarar políticos falaciosos. Tem profissionais nisso, galera. Profissionais. Eu posso afirmar com mais de 20 anos trabalhando no Congresso Nacional. Tem bons políticos? Tem sim. Excelentes. Mas tem uma galera profissional em falar mentira. Capítulo 5, falácia, a matéria-prima do engano. Esse capítulo deve ser interessante, né? O livro, você já leu? Ainda não. Foi lançado, né? Estou recebendo aqui em primeira mão, viu? Vou, inclusive com dedicatória, viu, Liliane? Tá muito bacana aqui. Aliás, só repetindo, né? O Judivan Vieira, que é PhD em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Museu Social Argentino, né? Buenos Aires. Isso. Você é procurador Eu sou procurador federal aposentado da Advocacia Geral da União e estou dedicado agora somente à minha carreira de escritor e palestrante. Formado em Direito, pós-graduado em Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Olha, da DESG. E da UNB, é verdade. Olha que legal. Convênio. Um convênio com a Universidade de Brasília. Foi professor hermenêutico, jurídico e direito penal das faculdades integradas do Planalto Central, Campos de Valparaíso, foi diretor penal. O cara tem um currículo bacana. Né? Obrigado. Gosta de ler, é músico ainda por cima. Nas redes sociais é Dr. Jude? E é vascaíno, hein, Luciano? É vascaíno. Mentira! É vascaíno. Sério? Eu sou flamenguista. Meu Ele é meu irmão é que é vascaíno. Você me deixou feliz aqui, Porque só faltava isso pra ué, pode conquistar Mas você aí, né? sabe que eu acho que a coisa mais linda do mundo é a diferença, não é a igualdade, né? Eu sempre, nas minhas palestras, digo isso. Respeito Verdade. pelas diferenças Verdade. é mais do que igualdade. Por exemplo, meu irmão é vascaíno e a gente anda de mãos dadas. É um vascaíno e um flamenguista. E o papai, que faleceu em 2020, infelizmente, São Caetano, rapaz. Mas São Caetano, mas ele é de São vascaíno e São Caetano. Não? Um roceiro da Paraíba. Mas, Paraibano de onde? Nascido numa rocinha chamada Dois Riachos, registrado em São José de Caiana, mas viveu a vida em Itaporanga, que é o Vale do Piancó. Sim. Eu estava até falando com a prima minha hoje de lá. Meu sogro era de Alagoa Grande. Alagoa É ali Grande. perto de Campina Grande, já pertinho de Campina Passei Grande. por lá agora. É Areias, onde nasceu o Pedro Américo, inclusive. Passei por lá quando fui gravar esse documentário agora. Campina legal. Grande, bacana. Riacho dos Cavalos. Muito bom. Tá aqui, galera. Eu queria muito agradecer a presença do procurador, do ex-procurador, né? Procurador aposentado, Judivan Vieira, escritor, músico. Acessa, inclusive, aí nas redes sociais, Dr. Jude também. Tem o Judivan
Vieira nas redes sociais do Instagram. É isso mesmo, né, Dovan? No Instagram, Judivan. É isso, Judivan Vieira. Judivan J. Vieira. J. Vieira. Isso. Tá aí no Instagram, na tela. Falácias Políticas, amanhã, na livraria Da Travessa. Casa Parque. Shopping Casa Parque, ali perto do Parque Shopping. 7 da Subindo noite. ali, Parque Shopping, Carrefour. 7 da noite, você vai lá, que vai conhecer um pouquinho mais sobre a vida desse cabo inteligente aqui. Tá lançando livro, é música, é tudo. Desse paraibano roceiro criado em Brasília. Bom